Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo e na aula de hoje vamos falar de novo de variáveis. Vamos continuar a parte de declaração e vamos entrar num tema importante que são os bits e bytes. Então aqui nessa aula vamos ver declaração múltipla, palavras-chave, bits e bytes. Vou descrever melhor assim o que são, por que é importante para a gente usar tal, em nossos programas. E quantos bytes tem cada tipo dos 4 tipos básicos, né? O tipo int vai ter tantos bytes, o tipo char vai ter outros e assim por diante. Então, para começar, eu coloquei aqui uma parte do programa, a parte de declaração múltipla. A gente fez aqui já a estrutura básica. E aqui uma outra forma de declarar variáveis, né? A gente pode declarar em uma linha 3 variáveis do mesmo tipo, ou mais, se quiser, 2, 3, quantas forem necessárias. Aqui eu só estou declarando, não estou colocando nenhum valor nessas variáveis. Na linha de baixo, além de algumas eu declarei e algumas eu já estou dando valor. Então você pode fazer desse jeito, dando um sinal de igual. Aqui eu não declarei nenhum valor, só declarei a variável. E aqui eu atribuí o valor à variável num6. Também é um outro jeito de você dar valor para as variáveis. Você pode colocar duas variáveis juntas com o mesmo valor, então, ou mais variáveis, né? Então aqui está num1 igual a num2 igual a 10. Aqui eu criei uma variável char chamada letra, coloquei o valor dela como b, só para eu imprimir depois ali para vocês entenderem como é que imprime variáveis de vários tipos assim. E é o mesmo caso com o float. Então aqui eu fiz vou imprimir duas linhas com variáveis e com texto. Então nessa primeira linha vai ser num1, ele está chamando uma variável do tipo inteiro, né? Que num1 aqui é inteiro, e num2 também é inteiro, tá? Então essa porcentagem d, a primeira que ele está atribuindo ao valor num1. Tá? Então sempre é na ordem. Esse aqui apareceu primeiro, então vai ser esse aqui correspondente. Depois das aspas, dentro do printf, a gente vai colocar uma vírgula e o nome da variável. Tá? No caso aqui o num2, que é igual à porcentagem d, referente ao num2. Na linha de baixo eu coloquei assim para variáveis, para a gente imprimir variáveis de tipos diferentes, né? No caso aqui eu coloquei uma variável float, que é o nosso, que se chama número. Então depois das aspas, vírgula, o número que vai corresponder à primeira variável que vai aparecer, que no caso é uma float. A letra, porcentagem C, então aqui está o nome da variável. E a terceira variável é um número inteiro, num3, tá? Tá aqui, num3. Como eu não atribuí nenhum valor para a variável num3, lembra que na última aula eu fiz do mesmo jeito, apareceu o valor 0, né? Mas vamos ver que valor que vai aparecer agora. Vou dar um F9. Vou colocar aqui para a gente ver melhor. Então tá, num1 é igual a 10, num2 igual a 10. Tá? Eu já tinha atribuído os valores aqui. Número 3 é igual a 3,45000, tá? Que é o nosso float. A gente vai ver daqui a pouco que o float aqui ele tem 6 casas de precisão, mas a gente pode diminuir isso se precisar. A letra é a letra B, né, que a gente colocou aqui, foi chamada aqui embaixo. E no caso o número 3, que a gente não atribuiu nenhum valor, ele colocou um valor enorme aqui. Então tome cuidado nisso, sempre tenha em mente que você tem que colocar um valor, senão vai dar ou um número zero, como deu na aula passada, ou um número muito grande, muito pequeno, negativo, pode dar sinal gráfico.
às vezes aqui faz referência ao endereço, então depende de cada programa. No caso a gente está usando o dev++, dá esses erros assim, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Então vamos ver agora a parte teórica da aula. Então essa primeira parte que foi só para terminar a parte de declaração e impressão, né, de mais variáveis do mesmo tipo, tipos diferentes. E né, agora vamos ver a parte teórica, né? Então, a gente vai começar com as palavras-chave de C. Então essas palavras não devem ser usadas para a criação de variáveis, pois o computador as analisa como um significado especial. Pode significar comando, função, várias especificações que o programa tem, mas você não vai poder utilizar como o nome de uma variável, tá? No caso aqui, auto, default, float, register. Essa lista eu vou deixar na própria página do YouTube ou no meu site na apostila, tá? Como a gente vai ver provavelmente todos esses nomes aqui, desses comandos, então você já vai estar habituado mais para frente para não colocar o nome de variável, tá? Mas se der algum erro, dá uma olhada aqui, que o erro pode estar que você está colocando o nome de variável, um desses nomes aqui. Aí como a gente está usando o dev++, o dev plus, né? Esse mais tem esses dois significados. As palavras ficam em negrito. Então vamos voltar aqui ao programinha. Então você vai lá, o int está em negrito, o float, o char, o return, tá? Você vê que algumas palavras estão em negrito, tá? Vai depender do seu compilador, né? No caso do dev++, a palavra é em preto e negrito, em outros vão ser vermelho, azul. Então depende de cada compilador. Agora vamos falar de bits e bytes, tá? Isso aqui é muito importante, principalmente para quem está na área de engenharia, de ciência da computação, que vai precisar disso, vai precisar saber disso para criar programas em microcontrolador, programas com sistemas embarcados. Isso é bem específico, assim, tá? Então vamos lá. Primeiro, para entender mais ou menos o que é bits e bytes, vamos lembrar o que são sistemas de contagem, né? Então a gente usa no nosso dia a dia o sistema decimal. Ele é composto de números de 0 a 9 e a combinação desses números indica um valor, uma quantidade. Então eu posso colocar 911, então são 911, um valor 911, pode representar uma unidade, um valor. Eu posso fazer uma combinação muito grande com esses 10 dígitos aqui, né? Então, como a gente aprende disso desde de criança até a gente ficar velho, a gente sabe usar isso aqui facilmente, o sistema decimal. Só que no caso da parte de programação, existe o sistema binário, né? O sistema binário, existem apenas 2 símbolos ou valores possíveis para os dígitos. Então, de vez de 0 em 9, a 9 que a gente usa, são os 10 dígitos, a gente só vai usar 2 aqui na programação. No caso, se a gente trabalhar com bits e bytes, tá? Então, vamos nessa parte aqui. Nos sistemas digitais, aqui é só um complemento para quem está nessa parte de engenharia, de tecnologia, fazendo faculdade disso. Nos sistemas digitais e na informática, tudo é medido em bits. Então, a parte de engenharia, 0 equivale a falso, desligado e nível de tensão baixo. 1 equivale a verdadeiro, nível de tensão alto ou ligado. A palavra bit significa binário digit, ou dígito binário. Então, em 1 bit, nós temos apenas 2 valores possíveis. Ele vai poder, ou ele é 0, ou ele é 1. Para 2 bits temos 4 valores, 00, 01, 10, 11.
para 3 bits temos 8 valores: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. E assim por diante. O número de valores possíveis é igual a 2 elevado a n. Tá? Esse n é o número de bits. Tá? Essa parte aqui pode ficar meio confusa para quem está vendo agora, assim, mas calma que a gente vai ver bem com mais detalhes mais para frente. Na hora que a gente trabalhar com alocação dinâmica, que a gente vai precisar criar arquivo, mexer na memória do computador, então a gente vai ver melhor isso aqui. Tá? Eu aconselho a procurar na internet uma parte que explique com mais detalhes assim os bits, principalmente o sistema binário, tem o sistema hexadecimal, octal, que facilita assim, o entendimento. Tá? Mas quem não está nessa área de engenharia, não está em faculdade, essa parte não é tão importante assim. Tá? Então, vamos ver agora o que são bytes, né? Então, byte, o significado ali é binary term. Então, a cada 8 bits, denomina-se um byte. Então, pode ter ali, um byte é igual a 8 bits. Então, temos valores possíveis em 1 byte de 2 elevado a 8, né? Como na fórmula aqui de cima, que o máximo de valores que podem ter, dependendo do bit. Então, 1 byte representa 256 valores possíveis. Ele é usado com frequência para especificar o tamanho ou quantidade de memória ou da capacidade de armazenamento de um certo dispositivo. Então, resumidamente, assim, bytes, como são um conjunto de 8 bits, eles são espaços na memória. Tá? Uma coisa mais resumida é nesse sentido. Os bytes representam todas as letras, maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, acentos, caracteres especiais e até informações que não podemos ver, mas que servem para comandar o computador e que podem inclusive ser enviados pelo teclado ou por outro dispositivo de entrada de dados e instruções. Isso, acho que na próxima aula a gente vai ver um pouco da tabela ASCII, então vai ficar melhor para a gente entender isso. Eu peguei essa descrição nesse site, InfoEster, lá está bem completinho a explicação do que é bit e byte. Então, agora que a gente já tem uma noção do que é bit e bytes, vamos ver os 4 tipos básicos, quantos bytes ocupa na memória. Tá? Então, aqui, a variável do tipo int. Em alguns livros você encontrará que o tipo int ocupa 2 bytes ou 4 bytes na memória. Isso depende dos modificadores. Isso vai ser explicado também na próxima aula. Vamos usar inicialmente que o tipo int ocupa 2 bytes. Tá? Como 2 bytes representam 16 bits, né? 2 vezes 8, 16. Uma variável do tipo int pode armazenar valores no intervalo de menos 32.768 até 32.767. Tá? Isso quer dizer que para o nosso sistema decimal, o máximo que ele permite está nesse intervalo de valores. Tá? Os valores do tipo int são números inteiros, eles não incluem uma parte fracionária como os números em ponto flutuante. Caso use um valor fracionário, o computador truncará a parte fracionária, dando um erro na compilação. Tá? Se você faz uma variável int e coloca uma vírgula, vai dar erro. Tá? Ele pode até executar o programa, mas é um erro de compilação. Se você for atribuir um valor fora desse intervalo, ele também vai dar uma condição de extravasamento, ocorrerá e o valor atribuído estará errado. Também é o mesmo caso da parte fracionária. Ele pode até executar, mas vai dar um erro, às vezes aparecem sinais estranhos assim em vez do valor. Então tomem cuidado nisso aqui. Tá? Variáveis do tipo char. Para cada valor de uma variável tipo char ocupa na memória 1 byte. Uma variável tipo char pode armazenar valores de números inteiros no intervalo de menos 128 a 127. As variáveis do tipo char somente contêm uma letra de cada vez.
para armazenar múltiplos caracteres, você precisa declarar uma string de caracteres, que vai ser discutido nas próximas aulas. Então, a parte char é o seguinte: então, um valor, somente um valor, um símbolo, como se fosse uma letra, maiúscula ou minúscula, uma barra, aspas, vai valer um byte só. Tá? Então, eu coloquei lá a letra A, vai valer 1 byte. Coloquei maiúsculo, minúsculo. Então, cada caractere vai valer 1 byte apenas. Ok? Aí, no caso, se a gente quiser formar uma palavra, aí a gente vai trabalhar com strings. Tá? Que tá aqui. Só que isso a gente vai ver quando começar no final dessa primeira parte do nosso curso. A gente vai ver strings. Uma parte muito importante. Agora vamos falar das variáveis do tipo float. A variável do tipo float ocupa, ou aloca, né? Também é outro sinônimo de ocupar na memória. Né? Então ele aloca na memória 4 bytes. Então 4 vezes 8, 32 bits. Uma variável do tipo float pode armazenar valores com 6 dígitos de precisão, como a gente viu quando a gente executou o programa agora há pouco. No intervalo de 3 vezes, que tem um menos aqui que faltou, menos 3,4 elevado a menos 38, menos tá aqui, elevado a menos 38, 10 elevado a menos 38, até 3 vezes 3,4 vezes 10 elevado a 38. Variáveis do tipo doble. Então, só voltando aqui no float, 4 bytes. Você pode pegar quase todos os números, assim, os mais usados, assim, tipo, dificilmente você vai usar um número maior que esse aqui, dependendo do nosso trabalho, assim. E variáveis do tipo doble. A variável do tipo blood ocupa ou aloca 8 bytes, que dá 64 bits. Uma variável do tipo doble pode armazenar valores com 14 a 15 dígitos de precisão, no intervalo extremamente grande, assim. Então, talvez números que a gente nunca vai usar cabem nesse intervalo. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Foi um pouco mais teórica, assim, que a gente tinha que falar sobre esse assunto. Mas nas próximas aulas aí vai ser mais prático. A gente vai falar de modificadores. Tá? Então, uma variável do tipo int, que aqui ocupa 2 bytes, vai ter um modificador. Tem vários tipos de modificador, short, long, tem unsigned. Então, esse modificador a gente vai tratar na próxima aula. Então, até lá.